Om Ajnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajya Kacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro. E a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Muito bem, então vamos dar sequência a esse tema sobre a alma e vamos hoje abordar alguns pontos que eu acho muito importantes, relevantes para esse tema, muito embora nós não consigamos esgotar o tema em apenas 2 aulas. Mas como ficou faltando um ponto muito específico da pergunta da Carolina, que era por que a alma é feminina, então eu me senti na obrigação de fazer essa segunda parte para não deixá-la sem resposta também, e a todos, porque eu sei que isso é uma curiosidade de muitos. Muito bem. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu vou explicar para vocês como funcionam alguns mecanismos de pensamento védico, tá? Ou seja, algumas leis da lógica, tá bom? Então nós temos um mecanismo lógico chamado Shakachandra-nyaya. O Shakachandra-nyaya, ele é um artifício lógico que faz uma associação entre o galho de uma árvore e a lua. Da seguinte maneira: se você quer apontar para alguém onde está a lua, e essa pessoa não sabe o que é a lua, você vai se posicionar de tal maneira que ela vai parecer estar tocando a ponta do galho de uma árvore. E você vai apontar para aquela pessoa dizendo: olha, está vendo aquele objeto no céu que está na ponta do galho da árvore? Aquilo é a lua. Ou seja, para você indicar ou fazer alguém compreender certos conhecimentos que são muito elevados, né, muito complicados, você precisa fazer uma referência a um outro conhecimento que não é aquilo que você quer passar, para poder chegar naquilo que você quer. Ou seja, você não quer mostrar para a pessoa o galho da árvore, você quer mostrar a lua. Mas para ela ver a lua, você precisa primeiro mostrar o galho da árvore. Tá? Então isso é um artifício lógico chamado Shaka-Chandra-Nyaya. Shaka significa galho, Chandra é lua e Nyaya é lógica. Tá bom? Então, tudo que nós podemos acessar ou compreender de verdades transcendentais, muitas vezes, né, nós teremos que utilizar desse artifício. Por quê? Porque os nossos sentidos são limitados, eles são materiais, eles não são transcendentais. Tá? Então, por exemplo, quando eu dei aquele exemplo de que a alma está numa região fronteiriça, lembra que eu falei da praia, né? Que você tem aquela parte onde você tem água e areia misturados, mas não é nem só areia e nem só água, aquela é uma região fronteiriça, marginal, chamada de Tata. Essa Tata
é aonde as divas, as almas se situam em relação ao mundo espiritual, mundo transcendental, né, e ao mundo material. Tá? E eu expliquei que isso aí ficava, né, no oceano causal, onde Mahavishnu se deitava, e de dentro do corpo de Mahavishnu é que essas almas, elas então se originavam. Tá bom? Muito bem. Só que, na verdade, isso é apenas uma imagem para a gente poder entender o que é esse ser marginal. Tá? O fato é que essa região marginal, ela não existe em si mesma, ela é a própria alma. A própria alma, ela é a Tatastha Shakti, ela é a potência marginal. Só que ela se encontra naquele lugar, mas aquele lugar não é a região da potência marginal. A potência marginal em si é a alma. Tá? Então, tanto é que quando a alma está no mundo material, ela continua sendo marginal. Por quê? Porque ela continua sendo capaz de se relacionar com o mundo espiritual e também com o mundo material, como nós estamos fazendo aqui agora. Quando você adota uma prática espiritual, né, o Vaishnavismo, por exemplo, você começa a adorar a Deus, isso significa estar olhando para o mundo espiritual. Mas você ainda não está lá, mas você está começando a se relacionar com ele. E, ao mesmo tempo, você também se relaciona com o mundo material. Tá? Então, essa região marginal está na alma. Ela é a própria alma. Tá bom? Muito bem. Então, existem dois tipos de alma. Tá? Existem as almas liberadas, eternamente liberadas, chamadas de muktadivas. E existem as almas condicionadas, chamadas de badadivas. As almas que entram na morada divina são chamadas de muktadivas, elas foram liberadas. Liberação significa estar situado na sua própria natureza eterna de alma. Quem já fez o meu curso do Vedanta, do módulo 1, conheceu os diferentes tipos de liberação. Né? Sarupya Mukti, Saristi, Samipya, Salokya, certo? E Sayuja. Mas eu vou dar aqui um adiantamento para vocês, o módulo 2. Nós vamos estudar um pouco mais adiante o que é essa Mukti, o que é essa liberação de fato, de acordo com os Vedas. Então, no Srimad Bhagavatam, nós temos a definição real do que é Mukti. Significa Muktir Hitvanyatarupam Swarupena Vyavastitihi. Ou seja, quando você estiver situado na sua natureza eterna de alma, completamente liberado do condicionamento material, aí sim existe uma liberação final e uma liberação eterna. Ou seja, uma vez que você entre na morada divina, de lá você jamais retorna. Tá? Isso é um outro ponto muito polêmico e muito importante entender. Né? Mas o que Krishna diz no Bhagavad Gita? No Bhagavad Gita, Krishna diz: Na tad bhasayate suryo, na sasanko na pavakaha, yad gatva na nivartante tadhama paramam mama. Né? O que Krishna diz? Aquele que chega na minha morada suprema jamais retorna de lá. Porque lá não pode haver defeitos. Lá é um local perfeito. Lá é a morada transcendental de Deus. Então, se você diz que a alma cai do paraíso, a alma cai da morada divina porque ela cometeu algum erro, tem um erro nisso. Existe um equívoco lógico, existe um equívoco conceitual. Como pode haver defeito na morada de Deus? Como pode uma alma estar na morada de Deus e ter qualquer tipo de defeito? Isso é impossível. Então, essa ideia bíblica, por exemplo, de que Adão e Eva caíram do paraíso, né, isso aí já começa muito errado, né? Começa muito estranho, tá? Porque não faz nenhum sentido. Ou a morada divina é totalmente perfeita, porque Deus é perfeito, ou então essa definição de queda do paraíso simplesmente não está falando da morada divina.
E agora eu vou dizer uma coisa para vocês bem interessante. Essa história de Adão e Eva, ela é narrada também em um Purana, tá? Assim como a história do dilúvio, assim como várias outras histórias bíblicas foram retiradas dos Puranas. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, tá? Mas ela não é uma história que represente ou que descreva a condição da alma ou da origem da alma, de maneira nenhuma, tá? Então, uma vez você entrando nessa morada divina, você está liberado para sempre. Isso chama-se mukti, liberação permanente, tá bom? Mas enquanto você estiver aqui no mundo material, você será então denominado como Badadiva, ou uma alma condicionada, uma alma que está presa às leis do mundo material. E esse mundo material, ele é regido por 3 energias, tá? Que são bondade, sattva, paixão, raja, e ignorância, tamas. Qualquer pessoa que esteja dentro do mundo material está sob essas leis. Então você é obrigado a agir de certas maneiras, você é obrigado a fazer certas coisas por conta da presença dessa energia, tá? Mas na medida em que você começa a fazer a prática espiritual, você começa a se libertar dessas correntes do condicionamento, tá? E aí você então será capaz de alcançar a morada divina, tá certo? Então, as almas que são liberadas, eternamente liberadas, elas jamais retornam, tá? Elas são para sempre liberadas. As que estão condicionadas, são condicionadas temporariamente, né? Afinal de contas, existe sempre a possibilidade de nós irmos, né, para a morada de Deus, tá? Muito bem, então, chegando lá na morada de Deus, né, nós teremos a nossa ocupação, nós faremos alguma coisa, né? Vamos colocar numa linguagem simples, né? Há que se fazer alguma coisa, né? Muitos pensam que você vai meditar para sempre, que você vai entrar num transe eterno, que você vai se fundir na luz, mas não é verdade. Eu não me lembro se eu expliquei na primeira aula sobre isso, mas o fato é que a alma, ela tem uma necessidade intrínseca de servir e amar. Isso faz parte da própria natureza dela. Ela foi criada com esse DNA, vamos dizer assim. Deus já criou as almas tendo uma característica, então você não tem como fugir disso. Ou você entende isso e flui de acordo com esse ritmo, com esse fluxo, ou você simplesmente vai tentar lutar contra a sua própria natureza, criando uma outra identidade de alma que você acha que é, mas na verdade não é. Por isso é que eu sempre digo, o autoconhecimento não começa consigo, começa com aquele que deu origem a você. Então, antes de nós falarmos do que é a alma, precisamos falar de quem é Deus. Porque a natureza da alma, ela só existe porque ela está sendo comparada com a natureza de Deus. Deus é anterior à criação das almas, tá? Apesar das almas serem tão eternas quanto Deus, existe aqui uma abstração no sentido de que foi Deus quem veio primeiro, obviamente. Mas aí são coisas do campo do inconcebível, como eu falei da outra aula, né, da potência inconcebível. Tá? Muito bem, então, primeiro você tem que definir qual é a natureza de Deus. Deus é Satit Ananda. Ele é conhecimento, é consciência, eternidade e bem-aventurança. O que mais podemos falar sobre ele? Ele tem essa forma. Ele tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Muito bem. Ele tem desejos e sentimentos. Não é verdade? Então, a alma também vai ter, né? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Pelo menos nesse ponto a Bíblia está correta. Então, a alma, ela é assim também. Ela é Satitananda,
ela tem também uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Ela também tem desejos, e o desejo dela é servir e amar a Deus. Só que Deus, ele é infinito. O poder de Deus é infinito e o poder da alma não é infinito. Então, Deus, ele é vibo, no sânscrito, vibo, ou seja, colossal, infinito, né? Onipotente. E a alma, ela é anu, ou seja, ela é diminuta, ela é infinitesimal. Tá? Então, apesar de nós termos as características de Deus, nós não temos a mesma capacidade que Deus tem. Do contrário, não estaríamos sofrendo aqui no mundo material. Então, para aqueles que dizem que a alma e Deus são a mesma coisa, aí entra uma grande contradição. Se a alma fosse idêntica a Deus, então por que ela está se sujeitando a viver no mundo material e sofrer? Ela mesma se colocar numa prisão, sendo que anterior a isso ela já tinha essa consciência perfeita de ser o próprio Deus, não faz qualquer sentido. Então, esses defensores dessa doutrina de que a alma e Deus são a mesma coisa e que nós vamos nos fundir nessa grande energia divina, é apenas para massagear o seu ego. Então, você está ali, uma pessoa se sentindo muito miserável, sofrendo, cheio de problemas. Daqui a pouco, vem alguém e diz, não, você não é isso aí, você é o próprio Deus, você tem tudo ao seu dispor. Esses dias eu estava vendo perdão, uma entrevista do Chopra com, esqueci o nome, uma entrevistadora norte-americana, e ele pegou uma corda, amarrou num anel de metal e pediu para que ela segurasse, naquela cordinha como se fosse um pêndulo. E aí ele disse para ela, feche os olhos e apenas imagine que essa argola, que esse anel está girando no sentido horário. E o negócio começou a mover no sentido horário. Aí ele falou para ela, agora imagina que ele está girando no sentido anti-horário. E começou a girar no sentido anti-horário. Agora imagina que está indo para frente e para trás, para os lados, enfim. Fez vários testes ali e deu certo. Sabe-se lá como isso deu certo. Independente de ser poder da mente, enfim, movimentos sutis ali da mão, porque o cérebro está sugerindo, independente disso. Qual foi a conclusão dele? Se você é capaz de fazer isso com aquele pêndulo, você é capaz de fazer isso com a sua vida inteira. Ou seja, com o universo inteiro. Olha o salto que ele dá. Se você é capaz de manipular um pequeno objeto que está ali na sua mão, significa que você é capaz de manipular a sua vida inteira e o universo inteiro pelo poder do pensamento. Isso já assim, vamos dizer assim, uma audácia muito grande. Então, o problema dessa pseudo-espiritualidade misturada com uma pseudo-física quântica, que também não tem nada de quântico, faz com que as pessoas creem no absurdo. Entre você conseguir manipular um pequeno objeto na sua mão e conseguir manipular a sua vida inteira, ou seja, o que implica os seus karmas passados, aquilo que você mesmo fez e agora vai ter que colher uma reação. Como é que você vai alterar isso? Você não tem como alterar isso. Isso está além da sua capacidade psíquica, ou do seu desejo, muito além, porque isso é uma regra divina. O que dirá você manipular o universo inteiro? Então, assim, eles trabalham com conceitos tão abstratos e tão absurdos, mas as pessoas caem, elas aceitam isso. Parece uma coisa muito, muito óbvia. Então, eu digo para vocês, eu consigo quebrar o galho da árvore com a minha mão. Então, significa que basta eu querer que eu vou conseguir quebrar a árvore inteira na minha mão? É mais ou menos você dizer isso. Você comparar um pêndulo na sua mão com a sua vida inteira, que está relacionada com a vida de todos os outros seres do universo, porque está tudo interligado numa rede kármica,
né? Como que você vai conseguir alterar isso só pelo seu simples querer? Isso é impossível. Então, a alma ela não tem essa capacidade. Não tem. A única capacidade que ela tem é de alterar a sua própria evolução, o seu próprio karma, o seu próprio caminho. E ela vai se desvencilhando, né, dos karmas alheios, ela vai ficando livre de tudo, até que ela consegue, então, né, ascender à morada divina. Mas para isso tem todo um processo, tá? E é explicado nos Vedas, com certeza, tá? Não é uma coisa assim que é jogada. Ah, então você desencarna, você transcende. Não. Tem um processo, tem uma ciência por trás. Não são frases soltas. Mas não é que o nosso tema, eu não vou entrar nisso aqui, porque, enfim, até demanda muito mais tempo e muito mais informações que eu preciso ir aos poucos, né, trabalhando aqui com o grupo, né? Afinal de contas, nós temos que apresentar tudo de maneira bastante lógica, passo a passo, né, para que as pessoas consigam acompanhar. Não adianta eu começar a falar de um monte de coisas e termos e conceitos, né, que ainda falta muita base para as pessoas poderem entender. Tá bom? Então a gente vai chegar lá, com certeza. Muito bem, então é isso, né? A alma existe porque existe Deus, não o contrário. E também não ao mesmo tempo. Deus é a causa suprema. Deus é a fonte de tudo. Então você entende Deus para você entender a alma e entender a criação, entender tudo. Tá certo? Muito bem. Então, dessa maneira, nós temos, de acordo com os Vedas, 5 tipos de relacionamento que nós podemos estabelecer, né, com a existência em si, né? Então, nós temos a relação das almas com Deus, né? Essa é uma. Você tem entre a matéria e Deus. Você tem a relação das almas entre si, entre as almas e a matéria, e entre os vários tipos de matéria, os vários tipos de objetos materiais. Então, essas são as 5 interações que compreendem toda a existência. Eu vou repetir. Entre Deus e as almas, entre Deus e a matéria, entre as almas em si, entre as almas e a matéria, e entre a matéria em si. Tá? Entre si, a matéria entre si. Tá bom? Então, o que Krishna diz no Bhagavad Gita? Verso 15:15. Ele diz: eu estou sentado no coração de todos, e de mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Em todos os Vedas, sou eu para ser conhecido. Eu sou o compilador do Vedanta e eu sou o conhecedor dos Vedas. Ou seja, como eu disse lá no comecinho hoje da palestra, né, na introdução para vocês aqui, que todo o acesso que nós temos à verdade é uma aceitação dessa verdade, né, em relação a nós. Então, Krishna, ele confirma, ele diz isso no Bhagavad Gita: tudo vem de mim, o conhecimento e o esquecimento. Ou seja, se você não se comporta bem, se você não tem interesse por Deus, automaticamente você cai no esquecimento. O esquecimento do quê? Da verdade. Esse esquecimento não é que você já soube algum dia. Não. Esquecimento no sentido de trevas, né? De escuridão. Tá? Até porque nós nunca estivemos com Deus. Nunca estivemos na presença de Krishna. Como expliquei anteriormente, uma vez que você entra na morada de Deus, lá você não sai. Então, se nós não estamos lá agora, é porque nós nunca estivemos lá. E se nunca estivemos lá, é porque não conhecemos Deus. Tem um jargão da nova era muito, muito conhecido que é: basta você se relembrar daquilo que é, da origem. Como se você já tivesse tido contato com essa origem, com essa verdade, e você acabou se esquecendo dela. Basta você se lembrar. Não é assim.
Você não vai se lembrar porque você nunca esteve. E se um dia você esteve, você jamais pode deixar essa associação com a verdade. Então você precisa aprender sobre essa verdade, você precisa estudar essa verdade, né, conectar essa verdade com a alma, para que a alma possa, de fato, se reconhecer, né, ou sentir uma atração, né, íntima em relação a essa verdade, ou por essa verdade. Tá? Então, tem outro verso também no Katha Upanishad que diz Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yovidadati Kamam. Ou seja, dentre muitos seres conscientes, existe um ser supremo que é a fonte da consciência. Entre inúmeros seres eternos, existe aquele que é a fonte da eternidade. E este ser supremo satisfaz as necessidades de todos os demais. Tá? Ou seja, Deus é separado das almas e as almas são separadas entre si pela própria eternidade da natureza deles. Tá certo? Então, é contraditório você dizer que Deus é eterno, a alma é eterna, e vai chegar um momento em que ambos irão se fundir. Isso é contraditório. Né? Isso é contraditório. Porque quando você se funde, você perde a sua individualidade. Você deixa de ser o que você era para se tornar uma outra coisa. Tá? E o inverso você também não pode fazer, como eu já expliquei. Se você já fosse essa perfeição que é Deus, por que você iria querer se tornar essa imperfeição que você é hoje? Tá certo? Então, a alma é uma parte integrante de Deus, né? Ela é parte e parcela de Deus. Não é possível que você se torne Deus. No Bhagavad Gita, Krishna diz, né, as entidades vivas deste mundo material são minhas partes fragmentárias. E devido à vida condicionada, elas estão lutando contra os 6 sentidos, o que inclui a mente. Tá? Muito bem. Deixa eu ver se tinha mais algum outro ponto aqui que eu queria colocar. Tá. Então agora falta o principal ponto que eu estou deixando para o final, não vou me esquecer hoje. Quer dizer, por que a alma é feminina? Tá? Bom, a alma ela é feminina, tá? Não no sentido de ser mulher, tá? É no sentido do princípio, do aspecto, né, feminino, que pode estar presente tanto nos homens quanto nas mulheres. Tá? E qual é a definição desse princípio feminino? Ele é o princípio da devoção, da servidão, tá? Da passividade, né? Da maternidade, do cuidado, do servir. Então, se todos nós somos servos eternos de Deus, tá? Significa que Deus é o objeto do nosso serviço. E Deus é o desfrutador desse serviço, e nós somos os desfrutados. Tá? Ou seja, ele vai aceitar o nosso serviço e vai desfrutar daquilo que nós oferecemos. Em última análise, oferecemos o nosso amor. Então, o nosso amor é desfrutado por Deus. Entende? O nosso amor é desfrutado por Deus. Tá? Nós também desfrutamos do amor de Deus, mas de uma maneira diferente. Por quê? Porque, de acordo com a natureza da alma, nos dá mais felicidade servir do que ser servido. Né? E outra, a natureza altruísta do amor faz com que a alma não queira nada de Deus, mas sim querer dar tudo a Deus. Então, Deus é o único princípio masculino que existe na morada suprema. Ele é o único princípio masculino. E o princípio masculino, ele aceita vários princípios femininos para servi-lo. Tá? Mas o inverso não seria possível. Não seria possível você ter
um princípio feminino com inúmeros masculinos. Isso ia dar um retrocesso, isso ia dar um problema. Né? Por quê? Porque o princípio masculino é aquele que é servido. Entende? É aquele que é servido. Não compare, por favor, com relação homem e mulher no mundo material, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Estamos falando de uma outra realidade, tá bom? Então, é por isso que Deus é o único masculino. Krishna é o Mahapurusha. O que significa Purusha? Princípio masculino. E a palavra Shakti significa o princípio feminino, que é a potência. Deus não é a potência, Deus é o possuidor da potência. Ele é o Shaktiman. E Radharani, Radha é a Purna Shakti. Krishna Shaktiman, Radha Purna Shakti. Ou seja, Krishna, ele é o possuidor da potência, e Radha, que é a sua consorte, ela é a própria potência. Tá? A potência completa. Por isso que são dois, por isso que Deus são sempre dois, masculino e feminino, porque eles se completam. Deus não é só Krishna. Deus é Krishna e Radha. A gente fala muito de Krishna, né? Mas a gente tem que lembrar que Deus também tem o outro aspecto dele. Eu vou abordar isso numa outra aula com mais detalhes, tá? Mas, então, a alma é feminina porque a natureza da alma é servir. Não estou falando de mulheres, estou falando de uma natureza, de um princípio. Né? Então, você pode ser uma mulher e não ter essa natureza feminina de serviço. Você pode ter uma natureza masculina de querer ser servida. Uma rainha, por exemplo. Qual é a natureza de uma rainha? É ser servida. É uma natureza masculina, não é feminina. Qual é a natureza de um monge? É feminina. Por quê? Porque ele quer servir, ele não quer ser servido. Entende? Então, a gente vai entendendo tudo isso, mas baseado sempre na relação de Deus. Primeiro começa lá em cima. Primeiro começa com Deus, depois chega no mundo material. Só que os Vedas contam o seguinte, o mundo material é como se fosse o reflexo pervertido de uma árvore na beira de um lago. Ou seja, você tem uma árvore, né? E você tem um lago, só que esse reflexo da água, da árvore, ele está invertido. Quando você olha para o lago, você vê a copa para baixo e as raízes para cima. Ou seja, tudo que acontece aqui no mundo material é um reflexo pervertido, é o inverso do que é no mundo transcendental. Então, para você entender a natureza do mundo material, você precisa primeiro entender a natureza da origem dele, que é o mundo transcendental, e fazer o inverso, né? E inverter, né, essa natureza para você poder entender o que é o mundo material. Tá certo? Então, essa é a razão pela qual todas as almas são femininas. Tá bom? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta aqui. Sim, a Anísia comenta aqui de uma citação do Osho. Depois eu vou ler, deixa eu só ver se tem alguma pergunta sobre esse tema da alma e a gente entra lá. O Eduardo pergunta, como é o processo de criação das almas? E em cada ciclo da criação, como seria no próximo início a reposição delas? Uma boa pergunta. As almas, elas são, como eu disse, criadas por Mahavishnu. Tá? Elas vêm de dentro do corpo de Mahavishnu. Mahavishnu não é Deus, no sentido amplo da palavra, ele não é Krishna. Entre Mahavishnu e Krishna, existem vários estágios, né, de Deus. Tá? Deus também não é uma coisa só, uma pessoa só. Você tem vários níveis de Deus, tá? Várias, vamos dizer assim, potências de Deus para diferentes funções. Então, Mahavishnu é o Deus que cria o mundo material, não é Krishna que vai criar o mundo material. Apesar de Krishna ser a fonte de Mahavishnu, não é ele que cria o mundo material.
Então, quando nós falamos Deus cria o mundo material, tecnicamente essa frase está errada. Porque Deus é Krishna, não é Mahavishnu. Mahavishnu é uma expansão de Krishna que vai criar o mundo material. Mas a gente pode, obviamente, entender que Krishna tem o desejo de criar o mundo material, só que ele mesmo não cria, ele delega essa função. Então a coisa é bem mais complexa. Tá? Então, as almas elas são originadas do corpo de Mahavishnu, mas ao mesmo tempo elas são eternas, ou seja, elas sempre existiram. Então você entra aqui num processo, como eu já expliquei, inconcebível, né? Algo que é eterno não pode ter sido criado, mas as almas foram criadas, tá? E quando os universos materiais eles são destruídos, né? Quando há a aniquilação final, as almas retornam para o corpo de Mahavishnu com o seu karma congelado, né? Vamos dizer, pausado. E aí, quando tem uma nova criação de universos, elas voltam a entrar nesses universos e dão sequência ao karma delas do ponto em que parou. Tá? Sem perder, né, 1 milímetro. Tá? E assim, elas vão dar sequência, né, enfim, ao karma delas. Tá bom? Então, exatamente. Aqui, agora, o Anameshwari pergunta, né, sobre uma frase muito famosa de Srila Prabhupada, que é back to Godhead, né? Back home, back to Godhead. Ou seja, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Muitas pessoas não entendem o sentido que Srila Prabhupada deu para essa frase. Né? Porque se você toma ela literalmente, parece que você já esteve na morada suprema e agora vai retornar à morada suprema. Não, nós não estivemos na morada suprema, como eu já expliquei, né, e tampouco retornaremos. Mas o sentido que ele deu é o sentido da consciência. Ou seja, no momento em que nós fomos concebidos enquanto alma, nós não estávamos no mundo material. Tampouco nós estávamos no mundo transcendental, estávamos ali no meio, né, como eu expliquei. Então, naquele momento, existia na alma uma tendência de buscar por Deus. Existe uma tendência natural da alma de buscar por Deus. Mas quando ela foi lançada pela respiração de Mahavishnu para fora do corpo dele, lembra que eu expliquei? Ela vê de um lado o brilho do mundo transcendental e do outro lado o brilho do mundo material. Só que ela não consegue distinguir. E ela busca esse brilho com o desejo de encontrar o Senhor Supremo, de encontrar a morada suprema. Só que se ela chega no mundo material, ela é iludida por Maya e passa a achar que aquela é a morada dela. Que o que ela buscava, né, na verdade, é essa morada material. Esse é o sentimento que a alma tem. É por isso que a gente se identifica tanto com o mundo material, a gente zela tanto pelo mundo material, a gente se apega tanto pelo mundo material, porque a gente achou que aqui era a morada suprema, né, daquele ímpeto que nós tivemos lá no comecinho. Né? Só que a gente foi iludido por Maya. Entende? Então, o nosso trabalho todo agora é entender que não, aqui não é a nossa morada suprema, aqui não é a morada divina, aqui não é a nossa casa, essa não é a nossa natureza, e devemos então buscar agora, né, por esse traslado, né, por essa transferência de mundos. Certo? Muito bem. Bom, espero então que tenham sido aí sanadas as dúvidas. Eu vou ler aqui então a frase que a Anísia colocou, que é uma frase do Osho, que ele diz o seguinte: o homem é apenas um templo vazio. Deus não está presente e não estará, a menos que sua semente se dissolva e você comece a desabrochar em Deus. Deus é o seu produto final. Lembre-se que Deus não tem de ser encontrado do lado de fora, não nos Himalaias, não em Jerusalém, não no mosteiro. Deus tem que evoluir em você.
tem de ser o seu crescimento. Não é um objeto que você vai encontrar um dia. Se você não se tornar Deus, nunca o encontrará. Retirado do livro A Flauta nos Lábios de Deus, né, o significado oculto dos evangelhos. Então, é aquela velha, né, ideia de que nós vamos nos tornar Deus. Né? E aqui você vê que tem uma coisa super interessante. O título do livro dele, né, A Flauta nos Lábios de Deus, ele está falando de Krishna. Tá? E ele adora Krishna, ele canta para Krishna. Tá? Aí vocês precisam entender como que funciona a cabeça dessas pessoas. Né? Eles são chamados de Mayavadis. O que significa Mayavadi? Mayavadis são essas pessoas que acham que nós estamos encobertos por Maya, por isso o nome Mayavadi, tá? E não conseguimos ver a nossa identidade original, que é ser Deus. E quando nós removermos essa Maya, nós iremos entender que nós já somos Deus. Tá? Essa é a visão deles. Então, eles adoram Krishna, adoram Rama, Narayana, adoram vários outros semideuses. Mas qual que é a intenção deles? Qual é a finalidade dessa adoração que eles fazem? Não é igual a nossa. Primeiro, eles acham que essas imagens, que essas personalidades divinas, elas são um produto do Deus original, que é sem forma, que é o Brahman, para que os humanos possam interagir com essa forma divina, por conta deles terem também uma forma, né, para que isso fique acessível aos sentidos humanos. Então, é uma adoração temporária, tá? Mas, à medida em que você compreende que Deus é o Brahman, que Deus não tem forma, Deus não tem atividades, Deus não tem qualidades, é simplesmente uma energia imanente, aí você rejeita essas outras manifestações divinas que têm forma para alcançar a não forma. Tá? Então, muito cuidado. Você vai na Índia, aí você vê, eles estão lá cantando para Krishna, tem deidades no templo, aquela coisa maravilhosa, você fala, ó, são devotos de Krishna. Eu vou lá também participar. Mas eles não são devotos de Krishna. Na verdade, eles estão usando a imagem de Krishna, deturpando a própria manifestação de Krishna como tal, para um fim que é completamente diferente de adorar a Deus, né? Que é se tornar Deus ou se fundir em Deus. Tá? No próprio Bhagavad Gita, Krishna tem uma citação que ele diz, os tolos acham que eu assumi essa forma, né, temporariamente. Eles não sabem que essa é a minha forma eterna, a minha forma original. Então, Krishna já previa tudo isso. Claro, ele conhece o futuro, ele é Deus, ele é onisciente. Então, ele diz, o Brahman não é a minha origem, eu sou a origem do Brahman. O Bhagavad Gita ele diz claramente. Né? No segundo módulo do curso do Vedanta, que vai sair agora no segundo semestre, eu vou explicar tudo isso. Tá bom? Vamos tirar todas as dúvidas a respeito disso. Então, a Nízia comenta que eles utilizam de uma tênue diferença nas palavras para manipular. Exatamente. Né? E assim, não é que seja, nesse caso, uma manipulação maldosa. Não, eles realmente creem nisso. Eles realmente creem nisso. Tá? Agora, o Sai Baba, vamos aproveitar e vamos fazer... O Sai Baba não, perdão, o Osho, né? É do Osho, né, a citação, né? O Osho, por exemplo, ele é mais um tipo desses que parece ser védico, mas não é. Tá? Ele vai utilizar de uma série de elementos, né, da cultura védica, só que ele vai criar a própria filosofia dele, a própria teoria dele. Ele não cita os Vedas, nunca. Se você vê alguma vez ele citando os Vedas, ou é uma raridade, ou simplesmente você não encontra. Então, você perceba que esses mestres, eles não citam os Vedas. Eles podem até usar os Vedas como escopo, né, alguns... Porque assim, cada um tem um estilo, né? Por exemplo, o próprio Sadhguru, que eu mencionei da outra vez,
ele não segue os Vedas mesmo. Ele diz que os Vedas não são necessários. É assim como o Vivekananda também, né, da missão do Ramakrishna Paramahamsa, né? Eles também não seguem os Vedas. Tá? Apesar dele tecer comentários sobre o Bhagavad Gita, ele dizer que o Bhagavad Gita é sobre Karma Yoga, né, dele falar algumas coisas, mas ele diz que ler o Bhagavad Gita e jogar futebol é a mesma coisa. Olha o nível. Vivekananda, quem conhece sabe. Ele disse que jogar futebol e ler o Gita é a mesma coisa. Depende da sua intenção. Olha só. Desde quando jogar futebol vira uma prática espiritual, né? Isso já é um absurdo, né? Então, eles estão sempre querendo anular a autoridade dos Vedas, porque os Vedas apontam para a origem deles, que é Krishna. E quando você precisa ter a autoridade de alguém sobre você, você deixa de ser aquele que faz tudo e pode tudo. Você agora está sujeito às regras que Krishna coloca nos Vedas. E você precisa pertencer a uma linha de mestres autorizada também. E nenhum deles pertence a nenhuma linha autorizada. A gente vai ver também no segundo módulo do curso do Conhecendo Vedanta. Tá? Quais são os grupos, né, as escolas iniciáticas autorizadas? Não é qualquer um que pode, do nada, achar que vai virar guru e está tudo bem. Não é assim. Os Vedas, eles vêm de uma autoridade discipular, vêm de uma sucessão discipular, né, de uma relação de mestre-discípulo que começa com Krishna. Krishna é o Adi Guru, é o Guru original. Tá? E todos os Vedas emanam dele. Então, ou você aceita a verdade tal como ela é, ou então você vai ter que criar uma outra verdade. E é nesse momento que esses gurus surgem, quando eles não querem estar sob nenhuma autoridade, eles mesmos não fazem menção ao próprio guru deles, quando muito nem tiveram outro guru, tá? Simplesmente se auto-intitularam gurus. Então, eles não representam em absolutamente nada essa tradição védica. Eles quebram com todos os principais pilares da tradição védica, né, que são esses que eu mencionei para você. Tá certo? Muito bem. Então, eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem aqui alguma coisa para comentar, a gente já está finalizando, tá? Se faltou alguma coisa, se eu pulei alguma pergunta de alguém, me avisa aqui, por favor. Tá bom? Eu queria também dar as boas-vindas à Ana Dalmonico, que está participando também. Fazia tempo que eu não a via. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Por nada. Então é isso, pessoal. Desejo aí um excelente final de semana para vocês. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.